Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 18 de setembro, a lição 13, ela tem como título Cinto e Couraça. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 6, versículos 14, e também como referência 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e Romanos, capítulo 8, versículos 37 a 39. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios 6, ele imaginou os crentes, se preparando para a grande batalha espiritual, onde que todos teriam essa enorme batalha contra o mal, contra o inimigo, Satanás. E Paulo, ele faz aqui uma exortação que rompe as barreiras do tempo e que ela chega até nós como uma mensagem assim muito bem atualizada, parecendo assim quanto a umas notícias assim até de amanhã, para o tempo em que nos resta, até a volta de Jesus, para nós vivermos, segundo a vontade e o querer de Deus. Para nós sermos vitoriosos neste conflito cósmico, nós devemos estar sóbrios e vigilantes, quanto à palavra de Deus, porque o diabo ele ruge procurando alguém para devorar, o que é confirmado, pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, versículo 8. E Paulo exorta, que esta batalha espiritual, ela será assim bastante intensa e longa, e que todos nós devemos usar as armaduras que Deus nos oferece, desde os pés até a cabeça, e a começar a ser revestidos, com a verdade, que estão nas Sagradas Escrituras. E nós devemos estar sempre com esta arma principal e inicial, que é o cinto e couraça. E o que nós vemos, nessa lição é que existem assim dois extremos na crença, principalmente sobre esta batalha espiritual em que todos enfrentarão e que se encontra no mundo de hoje, principalmente quando as pessoas recusam acreditar que existe um grande conflito cósmico, entre o bem e o mal, e que atinge assim todas as pessoas, que até sofrem feridas espirituais graves, tendo em vista que não se utilizam corretamente de armas que Deus dispõe e dá para seus filhos batalharem, e acabam ficando sem armas e acham que podem resolver sozinhos, e sempre eles estão prontos, para os próximos dardos de Satanás, e assim eles não resolvem a situação. O outro extremo é atribuir a tudo que acontece na nossa vida, atribui a Satanás, o que cada um acaba dando mais poder ainda para Satanás, mais do que ele realmente tem. E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, afirma que a existência de uma grande batalha espiritual no mundo, e que ela é muito real, e que todos nós devemos nos preparar e se utilizar as armas que Deus nos dá para nós vencermos o inimigo, e que esta guerra espiritual ela será longa e bastante intensa, que ele fala lá em Efésios 6,13, e que se ao se aproximar a grande volta de Jesus, aumentarão os ataques do inimigo, e o apóstolo inspirado por Deus nos exorta
a todos nós para o último chamado, para que nós possamos ficar assim perseverantes e firmes na fé no Senhor Jesus, lembrando que este é o quarto chamado que ele faz para todos os crentes, que está lá em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 17. E ontem também, Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lembrando, meus amigos, de que a vida de todo cristão, depois que ele aceita Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, ela é uma batalha constante, diariamente, e não há lugar que não apareça, né, realmente os ataques do inimigo, e que às vezes é no trabalho, é no lar, é na igreja. E por isso que o apóstolo ele alerta que todos os cristãos se protejam com as armaduras que Deus fornece. E já de início, né, nesse livro de Efésios 6, ele já menciona as primeiras armas que nós devemos usar, como o cinto e a couraça da justiça. Mas não é só estudar as Sagradas Escrituras, saber das armaduras divinas, ter conhecimento do Senhor, e sim nós abrimos o nosso coração ao entendimento com sabedoria e deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme, nos molde a nossa vida conforme a sua vontade, porque a verdade que nós vemos nas Sagradas Escrituras, ela é uma revelação do Criador e que nós temos que praticar, que ela venha realmente essa verdade inundar o nosso coração, mudando a nossa vida, transformando, que nós possamos sentir desejo de nós alcançarmos outras pessoas também que estão dentro desse conflito. Quando Satanás tentou Cristo no deserto, o que ele fez? Ele citou a palavra de Deus Pai, as Sagradas Escrituras. E o pai da mentira, Satanás, não pôde resistir à verdade. E assim, uma pessoa moldada por Cristo sempre terá uma palavra de Deus para afugentar o inimigo. E o inimigo possui assim suas armas para atacar as pessoas, como o engano, né, que João fala em 8,44, levando as pessoas a acreditarem na mentira, na idolatria falsa, né? E outra arma do inimigo são as tentações que ele oferece para cada uma pessoa, que fala lá em Apocalipse 12:9, onde Satanás é bem astuto, ele se fingindo assim de um anjo de luz e vai fazer o mesmo que ele fez assim com Adão e Eva. E o inimigo também, outra forma que ele se utiliza, outra arma que ele se utiliza, são acusações falsas, né? Que Zacarias fala lá no capítulo 3, versículo de 1 a 2, como ele fez para o servo de Deus chamado Jó. E assim Paulo faz esse chamado detalhado para todos nós, para nós nos protegermos contra esse inimigo astuto. Ele menciona que as armas que nós devemos utilizar são essas que o profeta Isaías fala em Isaías 11:5. Ele fala que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Vejam que coisa interessante que ele fala. E aqui, nesse texto, é a prontidão para nós agirmos, né? Onde o cinto, ele dá firmeza nas nossas vestimentas, né? Ele dá motivação para as ações de Jesus na nossa vida, nos dando segurança, onde nós sentimos essa proteção. Porque um cinto frouxo, né, na cintura, ele significa assim inação ou uma postura relaxada, né? Parece que está faltando alguma coisa. E Paulo menciona isto
porque no passado as pessoas antigas, né, elas usavam assim, roupas soltas, né, assim, meio desleixadas, e assim eles precisavam de um cinto forte apertado ao redor da cintura para eles irem trabalhar, fazer as suas atividades e até mesmo nas guerras, que ele fala lá em Lucas 12:35. E, e o verso 37 de Lucas 35 também fala, e Lucas 17:8 menciona isso. Estar vestido com a armadura da justiça produz uma resistência à medida que Satanás foge. E certamente essa justiça só vem do Senhor Jesus, do seu Evangelho, e ao mesmo tempo nós podemos salvar através de uma vida consagrada, uma vida de piedade, uma vida de santidade. E isto oferece uma defesa contra esses ataques satânicos, né? E o cinto, ele nos dá esta segurança, fortalece para as atividades espirituais. O cinto que segura a roupa, a vestimenta de um soldado, é comparado com a verdade da palavra de Deus. Nos dá confiança, nos sustenta a nossa fé em Cristo. É um dom divino que é oferecido àqueles que o querem seguir a Jesus, e assim é possuído pelo poder de Deus, pronto para qualquer batalha espiritual que nós venhamos a ter, principalmente, né, em um mundo de mentiras, de enganos. Daí vem a importância da verdade, que ela é extremamente importante para os cristãos, que só encontrarão através das Sagradas Escrituras. Ali estão a verdade. Mas uma arma assim, somente de um soldado, para ele entrar numa guerra, é muito pouco, né? Onde o inimigo está diversificado de armas. E Paulo menciona outra arma, a couraça da justiça. Paulo imaginou assim um crente como um soldado, um legionário romano, ele se adaptando com toda a sua armadura completa, né? E por isso ele fala dessa segunda arma, a couraça da justiça, que está lá em Efésios 6,14. E que ainda ele repete lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E pensando assim como um guerreiro, né, um valente soldado romano, que com inteligência ele protege assim os seus órgãos vitais, né, para não ser atingido, né, com os dardos inflamados, né, do inimigo. Paulo menciona esta arma, justiça divina. E é justamente isto, para o cristão se defender. E ela nos protege dos golpes mentirosos, assim, espirituais, em todos os lugares que nós formos, para que possamos viver de cabeça erguida em nossas atividades diárias, produzindo, né, resistência. E ao levar o escudo da fé, que com certeza extingue o maligno contra esses enganos e mentiras, essas falsas doutrinas que estão nesse mundo aí. Mentira é essa que até a besta que surge do mar, essa Roma espiritual de hoje, ela tenta enganar as pessoas. E a couraça da justiça, ela não deixa dúvidas quanto à palavra de Deus. A Bíblia, que é clara, afirma que os nossos corações em Cristo, elas estão firmadas nisto. Porém, a couraça da justiça não pode ficar somente na teoria ou uma ideologia teológica, e sim uma vida consagrada em comunhão com Deus e santificada ao Senhor. Na nossa vida espiritual hoje, nós temos muitas batalhas, aflições, desafios espirituais. E temos, né, a obrigação como cristãos e seguidores de Cristo de cingir-se com a verdade, que Isaías fala no capítulo 11, versículo 5. E assim, isto nos protege a nossa mente com a justiça do Criador do universo, que são armas assim, primordiais nesse grande conflito cósmico que nós estamos passando,
E isso se estenderá até a volta de Jesus. Onde a couraça divina, assim como o cinto da verdade, eles são de origem divina e fazem parte da armadura de Yahvé, em papel como guerreiro divino, Deus, né? Que está lá em Isaías capítulo 59, versículo 17. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos venham aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, passa a manusear melhor as escrituras, você passa a entender que esse armamento de Deus, esse armamento espiritual, como o cinto e a couraça, são importantíssimos para que nós possamos sobreviver aos ataques do inimigo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições, não haverá enganos, não haverá tribulações. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.